Paz e graça do nosso Jesus Cristo amado seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a primeira parte do capítulo. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram, acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinha cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar. Antes do que eles gritaram, quero fazer um comentário sobre essa entrada triunfal de Jesus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, manda buscar para ele um jumentinho para fazer uma entrada que já havia sido profetizada pelas ruas, pela cidade de Jerusalém. Jesus, ao oposto do que os judeus esperavam, por um líder que fosse rei, que fosse governante, que os libertasse da opressão de Roma, dos seus inimigos, Jesus nasce numa manjedoura. E agora, para provar que ele não é deste mundo, que ele não é o rei que eles esperavam, ele entra um rei montado num jumentinho. Para provar para eles, para nós, que o reino de Deus não é deste mundo, que as normas, os regulamentos, os mandamentos não têm nada a ver com o governo deste mundo, como o próprio Jesus disse na oração sacerdotal, que nós não somos deste mundo. E Jesus, mais uma vez, para chegar a este mundo, nasce numa manjedoura, num estábulo. E para entrar pelas portas de Jerusalém, onde estava ali o templo, as paredes, os muros do templo de Salomão, ele entra montado num jumentinho. Jesus, no seu ministério, sempre deu esse testemunho. Humildade é uma norma, um regimento, o que agrada a Deus, é a posição de humildade, é a posição de servo. E nessa entrada triunfal, conhecida até como alguns títulos bíblicos, todos saudavam Jesus. Era sempre uma multidão
que andava perto de Jesus, querendo tocá-lo, reconhecendo que ele era diferente, que ele era um profeta, outros reconhecendo que ele era o Filho de Deus, o filho de Davi, como o cego Bartimeu. E aqui eles começam a louvar, a adorar, a proclamar o que estava nos seus corações. Eles dizem: Hosana a Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai. O reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Essa era a proclamação dos lábios das pessoas que fizeram um corredor, vinham atrás, iam na frente de Jesus, cantando, proclamando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas. Jesus então entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando ele estava voltando de Betânia, Jesus teve fome. Isso aqui é para demonstrar para nós que Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Que todas as nossas limitações como seres humanos, necessidades de sono, de comida, de banho, de todas as necessidades, Jesus também tinha necessidades. E ele deixa isso muito claro. Ele fala: ele teve fome. Porque Jesus, como homem, ele provou que poderia vencer o pecado, como homem, que ele estava num corpo mortal. Porque senão, hoje, muitos diriam que é claro que ele venceu o pecado, é claro que ele não tinha pecado, porque ele era sobrenatural, porque ele era Deus, ele deixou a glória de Deus. Mas como filho do Deus Altíssimo, ele se fez carne e com todas as suas limitações, ele teve fome. E com todas as tentações, ele venceu o pecado. E a palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas e em todas as coisas ele foi mais do que vencedor. Então ele, com fome, ele viu de longe uma figueira cheia de folhas. E foi até lá para saber se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Então Jesus vê uma figueira, vê a uma certa distância, muito cheia de folhas, indicando que deveria ter fruto. A aparência da figueira era que deveria ter fruto. Eu não entendo dessa questão, quando é que tem fruto, se as folhas caem, se não caem. Mas Jesus viu uma figueira que deveria ter fruto. Com fome, ele chegou perto daquela figueira. E ele quer dizer muito para nós. Ele vai explicar mais na segunda parte deste capítulo sobre a lição da figueira. Mas Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela deveria ter fruto e não tinha. Tinha aparência de que deveria ter fruto e não tinha. Isso lembrou Jesus da religiosidade, da falsa santidade, das pessoas que querem parecer o que elas não são, que têm aparência de santo, mas por dentro são sepulcros caiados.
que são uma figueira verdejante que deveria ter fruto, e quando se aproximaram dela, não havia frutos. E o pior de tudo isso é que essa figueira atrai pessoas, e quando essas pessoas chegam, não encontram nada, nada de valor, nada que mate a fome dela. Podemos dizer dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos guias cegos que têm levado multidões para o caminho do inferno. Tem aparência de ter figo. As pessoas vão até eles porque têm fome de Deus, de aprender a verdade de Deus, mas quando chegam, o que encontram não mata a fome, o que encontra desvirtua elas do caminho da verdade. Por isso Jesus amaldiçoa essa figueira. Grande ensinamento, devemos falar mais sobre ela. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele encontrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando as coisas. E ele ensinava a todos assim: as escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para que todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres das leis ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. E de tardinha o Senhor Jesus vai ensinar sobre a lição da figueira. Jesus então chega a Jerusalém. Jesus chega ali no templo e ele se depara com uma situação, não era uma situação que ele esperava. Porque estava cheio de pessoas ali, à porta do templo, fazendo negócios. Alguns estudiosos dizem que, por ser a época da Páscoa, havia ali venda de animais. Aqui até cita a pomba, outras versões fala de cabritos, de ovelhas. E Jesus ficou muito furioso com isso, porque esses animais deveriam ser oferecidos no templo pelos sacerdotes. Só que esses animais deveriam ser separados, cuidado com muito carinho, com muita atenção, pelaquela família que iria oferecer o seu animal ali no altar. E a palavra de Deus diz em Levítico, todas as instruções nos livros da lei, que o animal tinha que ser sem mancha, que ele não podia ser doente, não ter nada quebrado, tinha que ter 1 ano de idade e toda aquela instrução que só uma família poderia cuidar. Esse vai ser o nosso sacrifício, vamos cuidar, vamos zelar. E aí o que ele estava fazendo? Oferecendo esses animais ali em cima da hora para as pessoas, provavelmente por um alto preço, aqueles que procuram as coisas em cima da hora, que se não se prepararam durante um ano para o seu sacrifício, né? E as pessoas compravam ali o seu sacrifício sem ter se sacrificado e preparado para aquilo. Isso é o que alguns estudiosos dizem. Mas nós temos mais a falar sobre isso. Hoje nós temos no meio gospel, ou falsos profetas, ou pessoas que estão ousadamente subindo no altar e vendendo objetos que levariam a bênção de Deus para casa. Eu não sou contra a corrente, pelo contrário,
as correntes que nós fazemos, é o incentivo a buscar durante um determinado tempo, é o incentivo a ouvir uma determinada direção de Deus, mas oferecer algo e falar que aquele algo, você tem que fazer uma oferta de tanto, isso não está certo. Isso não pode ser dessa maneira. A bênção de Deus de maneira alguma pode ser vendida. Jesus ficou furioso naquele lugar. Saiu dando chicotada, jogando mesa, jogando cadeiras e tudo que tivesse na frente, porque ele falou: a minha casa será chamada casa de oração. E vocês transformaram em covis de ladrões. É justo, é certo, a Bíblia determina que nós entreguemos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, não que Deus precise, mas porque a obra do Senhor precisa. E a obra do Senhor tem alcançado famílias necessitadas, tem empregado funcionários, tudo custa dinheiro. Aquele banco confortável que nós assentamos ali naquele lugar, tudo custa dinheiro. Eu estou dizendo de pessoas que dizem, para você levar essa bênção para casa, você tem que fazer uma oferta de tanto. Isso é contra a vontade de Deus. Era caso de descer o chicote de novo, sabe? Temos que estar atento a isso. Então essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Principalmente, não fingir ser aquilo que não é. Se é uma coisa que agrada a Deus, é a humildade de falar: eu dependo do Senhor.